Uma pesquisa da ONG Transparência Internacional mostra que grande parte das empresas privadas no Brasil não é transparente como deveria. Bom, e para falar sobre esse estudo e sobre esse tema, eu recebo agora o Guilherme Donegá, que é consultor da ONG Transparência Internacional aqui no Brasil. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, Felipe. Bom, explica para a gente então como que foi esse estudo, como que ele foi feito, o que foi levado em consideração aí como medida de transparência. O estudo ele busca as informações vinculadas com transparência das empresas em 3 esferas. A primeira delas é vinculada com a esfera anticorrupção. Então, até que ponto a empresa publica um programa anticorrupção e até que ponto esse programa anticorrupção está em consonância com melhores práticas internacionais. A segunda esfera, ela pesquisa a transparência organizacional da empresa. Até que ponto a empresa divulga quais são suas subsidiárias, os países nos quais elas estão incorporadas, etc. E, por último, foi pesquisado também até que ponto multinacionais brasileiras reportam informações financeiras sobre atuação fora do país. Agora, foi um estudo feito só com empresas brasileiras, é isso? Ele levou em consideração o estudo Valor 1000, do Valor Econômico, que é uma pesquisa que lista por receita líquida as 1.000 maiores empresas do Brasil. A gente extraiu de lá as 100 maiores e fez essa análise com relação à questão de transparência. Mas lá você vai ter alguns braços de multinacionais estrangeiros que também operam aqui no Brasil. Então, você tem empresas com capital originário brasileiro e empresas também que têm capital estrangeiro. Quais os setores aí que se apresentaram aí com mais transparência, os mais transparentes e os menos transparentes? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente conseguiu identificar uma análise setorial dentro do índice geral que a gente compôs no estudo e nessa análise setorial a gente vê que o setor de energia elétrica é o setor que se sai melhor dentro do estudo. Das 10 empresas mais bem colocadas no estudo, 4 estão dentro do setor de energia elétrica. É um setor que é mais bem regulado, é um setor que pela natureza das empresas, é obrigado a publicar mais informações, consequentemente, ele é mais transparente. E o pior setor analisado dentro da pesquisa é o setor de veículos e peças, principalmente quando a gente está falando a respeito de montadoras de automóveis. A gente identificou que muitas delas, elas têm um foco de venda de produto, então ela comunica com o seu consumidor com o foco de venda de produto, mas ela não diz institucionalmente a que ela veio, quais são seus compromissos, dentre outros. Bom, o ponto aí mais mal avaliado nesse estudo foi justamente esse de monitoramento desse programa anticorrupção que você falava, né? Exato. As empresas de 2013 para cá, elas vêm implementando programas anticorrupção como fruto dos avanços institucionais que vêm acontecendo no aspecto de compliance no Brasil. E um dos pontos essenciais para um programa de compliance de uma empresa ser efetivo é que ela monitore esse programa, entenda se eventualmente existe algum risco que mudou dentro da atividade dela, que ela precisa adaptar, dentre outros. E as empresas, elas ainda não saem-se bem dentro desse quesito. São 49 empresas, dentre as 110 que foram pesquisadas, que não têm um compromisso de monitoramento do seu programa anticorrupção. Bom, uma outra situação é quanto à estrutura organizacional, né, que também não teve um desempenho muito bom, correto? Sim. As empresas, elas ainda não entendem o valor da publicação da sua transparência organizacional no aspecto anticorrupção. E nós, com essa pesquisa, nós estamos demonstrando que é necessário também empresas levarem em consideração informações societárias nas suas publicações para serem mais transparentes. Recentemente no Brasil, a gente viu muitos grupos econômicos sendo envolvidos em grandes escândalos de corrupção. E é relevante para a sociedade entender qual é a ramificação societária desses grupos para, eventualmente, tomar decisões de consumo ou de investimento mais conscientes. Também é muito relevante para você entender o fluxo financeiro entre essas entidades legais e, eventualmente, suspeitar de alguma coisa atípica, algum ilícito que possa estar acontecendo dentro desse fluxo societário. Bom, Guilherme, eu acho que é sempre importante a gente também deixar claro aqui que ser transparente não significa, aliás, não ser transparente não significa ser corrupto, né? Vamos deixar claro isso e também posicionar-se aí publicamente contra essa corrupção
não necessariamente quer dizer que essas medidas estão sendo aplicadas, né? Você está certo, mas ter um compromisso público anticorrupção é um primeiro passo muito valioso dentro do combate à corrupção como um todo. Podem sim existir empresas que são éticas, sem ser transparentes, mas a experiência internacional da transparência internacional diz que, na grande maioria das vezes, para você ser de fato ético, para você de fato ter uma atuação ética dentro do mercado, é imprescindível que você seja transparente com as suas divulgações, com os seus compromissos anticorrupção. Agora, o brasileiro não tem esse hábito, aliás, é possível fazer essa fiscalização pelas pessoas que trabalham nas empresas, enfim. Como que é essa relação, inclusive, fora do Brasil, como que isso acontece? Bom, os funcionários das empresas, eles têm uma obrigação de trazer ao conhecimento internamente da empresa se ele suspeita de alguma potencial ação equivocada dessa empresa. Uhum. A sociedade como um todo também tem o dever de fazer esse monitoramento. Existem canais internos de cada uma das empresas no qual você pode acessar estruturas que vão investigar suspeitas de atividades ilícitas. Uhum. E também existe o canal do Estado. Sempre se pode buscar o Ministério Público, as autoridades policiais, eventualmente identificando uma possível ação equivocada das empresas. Um outro dado interessante aí do estudo é que algumas empresas aí investigadas, elas foram consideradas aí na média mais transparentes do que as outras empresas aí no geral. Uhum. Por quê? É muito engraçado isso, né? Mas essas empresas que foram investigadas são empresas muito rumorosas, que a gente escuta o nome diariamente na mídia. Elas foram obrigadas, por acordos de leniência fechados com o Ministério Público brasileiro e com autoridades norte-americanas, a publicarem essas informações anticorrupção. Então, para essas empresas, ter um programa anticorrupção, ser transparente com relação a esse programa anticorrupção, não é uma opção, é uma condição de sobrevivência. Ou essas empresas publicam essas informações, ou elas deixam de existir a curto prazo. Então, é natural que a gente veja esse esforço para as empresas continuarem sobrevivendo e, consequentemente, registre esse avanço no nível de transparência, o primeiro passo para se tornar uma empresa ética. Uhum. Agora, se eu não me engano, esse foi o primeiro estudo feito só com empresas brasileiras, né? Na sua opinião, isso contribui aí para uma nova cultura empresarial? Esse foi o objetivo? Qual foi o grande objetivo aí desse estudo feito por vocês? Sem dúvida nenhuma. A Transparência Internacional, ela vem aplicando a metodologia dessa avaliação desde 2012. E a gente já fez isso para diversas bases amostrais de empresas, para 100 maiores empresas do mundo, para 100 maiores de mercados emergentes. E agora a gente está fazendo para 110 maiores brasileiras. São as 100 maiores brasileiras e os 10 maiores bancos. E o objetivo principal é verificar esse avanço institucional que vem acontecendo no Brasil com relação à questão do combate à corrupção. É muito importante que nós reconhecemos o que vem acontecendo no Brasil de 2013 para cá, com a publicação da Lei Anticorrupção, com os diversos processos de responsabilização criminal que a gente vem vendo acontecendo de 2013 para cá, e isso é um reflexo, isso tem um reflexo que vem acontecendo também no setor privado. O objetivo desse estudo foi entender até que ponto esse reflexo ele é verdadeiro ou não é. E o resultado ele é muito positivo, porque quando nós comparamos os resultados brasileiros com os resultados de outras empresas baseadas em mercados emergentes, a gente vê que estamos numa situação confortável. Ainda existe muito a melhorar. Não estamos ainda no nível das empresas multinacionais baseadas em mercados globais, baseadas em países desenvolvidos, mas existe um passo que precisa cada vez mais agora se tornar perene para que essa luta de 2013 para cá, ela se solidifique e ela mude a cultura de fazer negócios no Brasil. Tá certo, queria agradecer Guilherme Donegá, consultor da ONG Transparência Internacional. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer.